Depois da seca, agora é o excesso de chuvas que afeta a produção argentina de soja. A elevação no preço do milho e da ração e a queda no preço do quilo do frango. Hoje você acompanha conosco uma entrevista com o senador Pedro Chaves, ao vivo no estúdio, a respeito da lei do Pantanal. Vai ver também que a Biov estima uma exportação de soja do Brasil de 71 milhões e 200 mil toneladas. Previsão do tempo, informações sobre mercado e muito mais você acompanha a partir de agora com a gente no Agricultura BR. Abrimos esta edição do Agricultura BR dando uma boa tarde a você e falando já sobre como estão os preços da soja nos portos do país. De olho na comercialização da oleaginosa, a safra foi praticamente colhida já em todo o país e os dados de negócios seguem acontecendo. A gente vê como que a semana abre para o valor pago pela saca do grão no Porto de Santos e em Paranaguá. Porto de Santos, nesta segunda-feira, dia 14 de maio, o valor da saca está sendo negociado a R$ 85,20. A gente vê que houve recuo nos preços nos últimos dias, uma vez que há uma semana o valor estava em R$ 86,00 a saca. Isso indica uma queda semanal de 0,58%. Lá atrás, os valores se mantiveram em R$ 86,00 até a última quarta, dia 9, quando caíram para R$ 85,20 na quinta-feira. Sexta-feira repetiu o valor e esta semana abre com o mesmo preço da soja no Porto de Santos. Confira conosco agora como é que vem essa evolução na última semana para o Porto de Paranaguá, outro importante embarcador de soja do país. Temos aqui os valores apresentados. No dia 7 vinha a R$ 86,00 a saca de 60 quilos. No dia 8 esse valor se repetia, o mesmo no dia 9. Já no dia 10 recuava R$ 85,00 a saca de 60 quilos, recuperando-se no dia 11 para R$ 86,00 a saca. Nesse dia 14 vem para R$ 86,20, de acordo com Grãos Corretora. Aqui os dados que estão sendo apresentados mostram fortalecimento para o valor da saca, valor do dólar aqui no Brasil, fazendo com que a saca tenha o melhor valor pago nos portos brasileiros. A Agricultura BR volta a trazer em destaque levantamentos a respeito da produção brasileira e principalmente da soja. Isso porque na tarde da última sexta-feira, a ABIOV, a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, trouxe a sua estimativa para o ano de 2018. E essa estimativa mostra uma produção brasileira na ordem de 118 milhões e 400 mil toneladas, portanto, uma elevação frente aos dados anteriores, o que colocaria, inclusive, o Brasil já no ano atual como o maior produtor de soja do mundo. Veja conosco como é que ficam os dados aqui da ABIOV para a produção de soja. Temporada 2018, ano de 2018, chegando a 118 milhões e 400 mil toneladas, contra 114 milhões de toneladas que foram produzidas na temporada passada, em 2017. Essa estimativa da ABIOV, agora apresentada em maio, ela é 1 milhão de toneladas acima da apresentada em abril. Por conta dessa grande produção de soja do Brasil e também impulsionado por uma quebra da safra no país vizinho, a Argentina, as exportações brasileiras do grão devem alcançar patamares ainda mais elevados na visão da ABIOV. No mês passado, a associação estimava que o Brasil enviasse ao exterior cerca de 70 milhões e 400 mil toneladas do grão. Agora, em maio, traz para 71 milhões e 200 mil essa expectativa, confirmando a posição de primeiro lugar do mundo em relação às exportações da oleaginosa.
Soma-se a isso a um processamento da soja 400 mil toneladas superior aos dados que estavam sendo trabalhados. É o que nós vamos ver agora, processamento de soja no Brasil, de acordo com a Biov, chegando a 43 milhões e 600 mil toneladas. Veja só que esse é o dado de maio, portanto, números apresentados de 43 milhões e 600 mil toneladas para soja em processamento contra 43 milhões e 200 mil toneladas de previsão no mês de abril. Portanto, uma elevação de 400 mil toneladas entre um mês e outro. Para o farelo e o óleo de soja, a Biov também promoveu reajustes positivos, em cerca de 1% para cada um deles. A nova projeção da Biov para a exportação brasileira de farelo de soja é agora de 32 milhões e 800 mil toneladas, 0,9% acima do que a associação estimou no mês passado. Já as exportações de óleo do grão foram ampliadas para a expectativa de 8 milhões 650 mil, alta de 1,2% na variação mensal. O Brasil também deve exportar mais esses produtos baseados na soja, farelo e óleo. No caso, o farelo pode chegar a uma exportação de 17 milhões de toneladas, enquanto o óleo atingir 900 mil toneladas a serem exportadas. Veja os números aqui na tela. Você tem aqui farelo com a possibilidade de alcançar 17 milhões de toneladas na estimativa da Biov, enquanto que o óleo chega a 900 mil toneladas. É importante lembrar que o farelo, entre abril e maio, sobe 200 mil toneladas a sua estimativa, enquanto que o óleo de soja subiu 100 mil toneladas. Portanto, estimativas para a exportação de farelo e óleo também em elevação no mês de maio. As elevações na expectativa de exportação do complexo soja do Brasil, a Biov revisou para cima também o faturamento gerado com as vendas destes produtos. O volume fica bem acima do que o gerado em 2017 e também para cima em relação ao mês de abril. Veja que em 2017, a receita gerada com o complexo soja, no quesito exportação, chegou a 31 bilhões e 700 milhões de dólares. Para 2018, a Biov estimava em abril 36 bilhões de dólares, agora eleva para 36 bilhões e meio esta projeção. Depois da seca atingir drasticamente o potencial produtivo das lavouras de soja da Argentina na temporada atual 2017-2018, agora é o excesso de chuvas que afeta a produção. É isso mesmo, já faz 20 dias que a Argentina opera sob influência de chuvas intensas. E isso praticamente paralisou as atividades de colheita por lá e trouxe impactos naquelas lavouras que não estavam ainda colhidas. De acordo com a Bolsa de Comércio de Rosário, cerca de 3 milhões de hectares na região do Pampa Úmido foram afetados. Olha só o que a Bolsa de Comércio de Rosário informa ainda sobre isso. Já são mais de 21 dias de muita umidade relativa, com temperaturas recorde, que ativaram a germinação das sementes nas plantas. Essa situação pode se traduzir em perdas de rendimento e, por consequência, em novos recortes na produção total. Por enquanto, a Bolsa de Comércio de Rosário continua estimando a safra argentina de soja em 37 milhões de toneladas. Porém, há outras entidades e consultorias privadas que já estimam alguma quebra nova de produção. A consultoria privada Agritende previu que a safra pode cair para 35 milhões de toneladas agora, sob influência dessas chuvas. Já a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que continua estimando a safra em 38 milhões de toneladas, não dispensou a possibilidade de haver novo corte. Novo corte ainda é uma situação melhor para a produção aqui no Brasil.
Mas olha, seguimos falando de soja, cenário internacional, agora um pouco a respeito de soja negociada em Chicago, que encerrava a semana com uma forte queda. Sexta-feira foi marcada por um forte recuo. E exatamente por conta desse fator que a Juliana acabou de destacar na Argentina, que teve problemas com seca durante o cultivo e o desenvolvimento da soja, e agora com chuvas no momento de colheita, que está trazendo soja para cima nesta segunda-feira, somado também a outras situações de demanda de mercado interno nos Estados Unidos, que faz com que soja nesta segunda-feira recupere boa parte das perdas registradas na última sexta-feira. Veja conosco aqui que soja vai ganhando entre 10 e 14 centos de dólar por bushel nas posições negociadas. Maio vem para 10 dólares 800 por bushel. Essa posição fechava sexta-feira abaixo de 10 dólares. Julho, há negócios a 10 dólares 17 centos o bushel. Agosto, 10 dólares 20 centos o bushel. E setembro também 10 dólares 20 centos mais 6 por bushel. São os negócios neste momento com a soja em Chicago. De olho agora no dólar no Brasil, que nesta semana já abre as sessões operando em alta. R$ 3,61 foi a cotação apurada há pouco pela equipe do Agricultura BR. E isso acontece mesmo com o Banco Central intervindo no mercado, ou seja, agindo para conter a alta da moeda norte-americana. Cotação do dólar neste momento vem a R$ 3,61 mais 9, já registrando variação positiva no dia de 0,53%. Vamos saber agora como é que vem a previsão do tempo para as áreas de produção no Brasil para essa primeira quinzena de maio. Quem fala sobre o tema é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. A segunda quinzena do mês de maio promete ser de chuvas mais abrangentes. Um tempo um pouco mais diferente do que aconteceu na primeira quinzena, onde foi o tempo firme que predominou em grande parte do centro-sul do Brasil. Com o predomínio de tempo mais seco, a umidade do solo caiu bastante nessas áreas em amarelo do mapa, se espalhando entre Paraná, Sudeste, Centro-Oeste e até o interior da região Nordeste. O solo perdeu bastante umidade, agora garantindo índices baixos, em torno de 10% a apenas 20%. Isso vem preocupando bastante os produtores que têm as lavouras ainda em fase de desenvolvimento. No Paraná, por exemplo, já houveram perdas em relação ao milho segunda safra e em relação ao feijão, os produtores também seguem mais apreensivos. Agora, ao longo dos próximos períodos, tem previsão de chuva, e essa chuva mais significativa vai se concentrar entre Paraná, Santa Catarina, sul do estado de São Paulo até o sul do Mato Grosso do Sul. Isso acontece por conta do avanço de uma nova frente fria e mais áreas de instabilidades no alto da atmosfera, que vão conseguir manter essas pancadas de chuvas mais persistentes e com potencial para aumentar as condições hídricas do solo. No oeste do Paraná, que é uma das áreas mais necessitadas de chuva, essas pancadas devem conseguir aumentar as condições hídricas do solo. Pode ser que essa chuva não consiga reverter as perdas que já aconteceram, mas sim deve paralisar essas perdas nas lavouras. Então tem previsão de chuva em grande parte do centro-sul. A chuva mais significativa acontece nas áreas mais escuras do mapa, nas áreas mais claras até chove, só que são aquelas pancadas fracas e muito irregulares que não têm potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo. Só que essa massa de ar mais seco ainda vai predominar nessas áreas mais claras do mapa. É na região norte onde as instabilidades tropicais seguem mantendo a chuva bastante significativa e volumosa, com potencial para seguir mantendo o solo até com excesso de umidade. No decorrer da segunda semana, a chuva já perde força. Na região sul, sudeste e centro-oeste, as pancadas que devem acontecer serão de fraca intensidade e também de maneira bastante isolada. Essa chuva agora já não tem potencial para conseguir aumentar a umidade do solo. E na região norte, mais uma vez, chove de maneira bastante significativa e com potencial para seguir mantendo o solo com bastante umidade, principalmente favorecendo as lavouras de soja que estão sendo plantadas agora no estado de Roraima, na região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E a equipe do SBA está em Camapuã, na região norte de Mato Grosso do Sul, para acompanhar a ExpoCam, que é a exposição agropecuária de Camapuã, que nesse ano, Fabiano, chega à sua edição de número 40. E exatamente para lá que nós vamos agora, para a capital do bezerro de qualidade, conversar com Kleber Rabelo, está em Camapuã. As coisas estão se arrumando ainda para essa grande exposição. Kleber, o que nós vamos ter por aí? Que nós temos grandes eventos, sempre aqui com transmissão pelo SBA. Boa tarde, Kleber.
Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que acompanham a programação do SBA. Pois é, o clima no momento aqui ainda é de arrumação, está todo mundo preparando o evento que oficialmente começa no dia 16, na quarta-feira, e vai até o dia 20. Aqui nessa época do ano, Camapuã, os olhos todos ficam voltados para o bezerro de Camapuã, que é o bezerro de maior qualidade, né? Que é a capital do bezerro de qualidade. Então nós estamos acompanhando aí imagens mostrando justamente como é feito, né, todo o cuidado nessa área. Também os eventos, né, shows, leilões. O pessoal está esperando bastante essa edição de número 40 da Expocan. Eu vou deixar aqui para vocês o leilão que acontece hoje à noite, vai ser transmitido ao vivo pelo Agrocanal, que é o leilão especial WF e Toca do Boi, com oferta de 1.200 animais para cria, recria e engorda, com exibição pelo Agrocanal, repetindo, às 20 horas. Na terça-feira, nós temos o leilão Bezerros Qualidade 3R, convidados, são 1.500 animais Nelore e cruzamento industrial. Esse leilão vai ser exibido às 20 horas no Canal do Boi. Na quarta-feira, temos aí leilão Bezerras Qualidade 3R, convidados, 1.200 animais em oferta, 1.200 animais Nelore e cruzamentos também. Vai ser exibido às 20 horas no Canal do Boi. Já na quinta-feira vamos ter o leilão, o 28º leilão do fazendeiro, com premiação do 1º ao 5º lugar. Vai ser exibido também às 20 horas no horário de Brasília, pelo Canal do Boi. Repetindo, o evento começa oficialmente no dia 16 e vai até o dia 20. Aqui é uma cidade do interior do estado de Mato Grosso do Sul, mas é a capital do bezerro de qualidade. O pessoal aqui compete, no modo certo de dizer, para ver quem produz o melhor bezerro para ser leiloado justamente nessa época do ano. Kleber Rabelo para o SBA, voltamos ao estúdio. Obrigado, Kleber Rabelo. Bom trabalho para você por aí. Ele segue durante essa próxima semana grandes eventos que você acompanha aqui pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio e, claro, realiza bons negócios, faz também ali uma boa captação, adquire animais de muita qualidade. E é hora de intervalo por aqui, mas fique com a gente. Ainda hoje recebemos no estúdio o senador Pedro Chaves para falar a respeito da Lei do Pantanal. Vamos também ter durante essa edição um estudo interessante feito pela equipe do Agricultura BR que mostra a evolução do valor do milho e o preço da ração. Isso ia acontecer de qualquer jeito em 2018, mas compara com a queda no preço do frango resfriado e congelado. Isso e mais daqui a pouquinho. Fique com a gente. A relação do preço da ração, do milho e do frango e os impactos sobre a BRF é o que você confere agora no quadro Agroações. E o aumento no preço do grãos, que acabou acarretando elevação nos valores praticados da ração no país, somado a uma séria frustração que se teve de mercado sobre a BRF por conta da impossibilidade sanitária e barreiras que foram levantadas contra o Brasil, mas principalmente contra essa empresa, trouxeram fortes impactos negativos sobre a operação da empresa. Foi o que afirmou o presidente da BRF, Lourival Luz, ao comentar o resultado negativo do trimestre que foi apresentado pela BRF com um prejuízo líquido de 114 milhões de reais, de acordo com o relatório apresentado. Executivos disseram que o preço de ração para os animais continuou a subir no segundo trimestre, elevando ainda mais os custos de produção para essa que é uma importante empresa do setor. Veja o que disse Lourival Luz, presidente da BRF. Desde o terceiro trimestre do ano passado, o preço da ração subiu cerca de 20%. Na verdade, subiu mesmo, mas essa questão do valor da ração, que está diretamente correlacionada com o preço do milho, era algo que, de certo modo, já vinha precificado pela indústria brasileira. O que o Agricultura BR quer dizer com isso? O preço do milho subiria de qualquer maneira em 2018. Esse é um cenário que se vem se desenhando desde dezembro do ano passado e desde o começo desse ano, vem se confirmando mês a mês um
preço de milho mais elevado, algo que deve durar pelo menos até a colheita da segunda safra de milho, isso é se não der sequência por conta de uma safra menor e um clima que não é tão colaborativo como foi na primeira safra do Brasil. Mas o fator aqui é o estudo comparativo do Agricultura BR em relação aos valores da saca de milho no acumulado do ano, comparado com o preço do frango resfriado. Para chegarmos a esses resultados, nós consideramos os números do CPEA para o estado de São Paulo e nós vamos observar aqui que o milho nesse período ele foi elevado em pouco mais de 26%, enquanto que o preço da carne de frango resfriada, o quilo, caiu mais de 17%. Veja conosco então, estudo do Agricultura BR, o estado considerado é São Paulo, é onde está a base de dados do CPEA. Veja só que o milho ele vem sendo negociado até o fechamento de sexta-feira a R$ 42,43 a saca de 60 quilos. No dia 2 de janeiro, o valor do milho em São Paulo, de acordo com o CPEA, eram de R$ 33,77 a saca. Com isso, uma alta de 26,24%. Já o frango resfriado é um índice comparativo importante. O frango resfriado, na última sexta-feira, vinha sendo negociado a R$ 3,13 o quilo, uma queda de 17,66% quando comparado ao valor de R$ 3,66 por quilo registrado em 2 de janeiro. Portanto, esse cenário que você está vendo no mapa aqui é aquele que mais impacta sobre a indústria de frango no geral, mas principalmente sobre a BRF. A BRF que tem todas as questões de restrição sobre importantes de mercado. O mercado ficou restrito para a BRF, principalmente para a Europa, por conta de condições sanitárias que, de acordo com a fiscalização europeia, não são adequadas e impostas pelo Serviço de Saúde Animal aqui no Brasil, isso no texto da União Europeia. Toda essa situação ela mostra o seguinte: evidentemente que não conseguir exportar, pelo menos por um prazo que deve se encerrar logo o Brasil deve voltar a exportar carnes de frango para a Europa em condições normais. É claro que isso traz um impacto negativo, mas ele já vinha antes. Esse resultado que nós estamos falando de um trimestre negativo para a BRF, ele é um resultado direto também dessa situação de um valor de milho bem mais elevado do que foi precificado pela BRF, que precificou sim uma alta do milho, mas não tanto quanto acabou acontecendo. A BRF reportou prejuízo elevado no último trimestre contra a expectativa do setor dos investidores, que era de lucro de 15 milhões de reais. Veja que o prejuízo reportado foi na ordem de 114 milhões de reais. Já em relação ao EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, somou 783 milhões de reais, cerca de 7% abaixo das expectativas dos investidores. Contudo, os últimos 30 dias tem uma melhora para os valores das ações da BRF negociada na Bolsa de São Paulo. Essa alta, ela aparece sobre a sigla negociada BRFS3. Veja só o desempenho dela aqui na Bolsa de São Paulo. Em 11 de abril, tinha o valor de R$ 22,54 a ação. No dia 17, recuava a R$ 21,04. No dia 24 de abril, deu pico de preço a R$ 25,85 e voltava a recuar no dia 7 de maio a R$ 24,10. No dia 11, fechou a R$ 23,90. Mesmo com a situação de recuo frente aos dias 24 de abril e 7 de maio, mesmo assim, o acumulado de 30 dias tem elevação para os valores das ações da BRF. Vamos saber agora como é que vem as ações da BRF no mercado ao vivo. É o que você acompanha aqui no Agricultura BR, pode colocar aqui na tela. Temos aqui as ações sendo negociadas a R$ 24,77 o valor da ação. Variação positiva, alta forte para as ações da BRF agora, negociadas sobre a sigla BRFS3, com alta de 3,64% neste momento, mostrando que o plano que está sendo apresentado pela presidência da empresa, pela sua diretoria, liderada por Lourival Luz, está sendo bem aceita pela parte dos investidores.
Segundo o IBGE, houve redução no número de abates de bovinos no estado do Mato Grosso. De acordo com o Instituto, isso representaria uma demanda mais fraca pelo produto. Valdir Pacheco tem mais informações. A demanda interna de carne está fraca, é o que mostram os dados de abates do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referentes ao primeiro trimestre deste ano, divulgados na última quarta-feira, dia 9. Foram abatidos 7,5 milhões de bovinos de janeiro a março, 6,9% menos do que no último trimestre do ano passado, quando comparado ao peso das carcaças, a queda ainda é maior, de 10%. Um dos sinais da demanda interna fraca é o comportamento dos preços, segundo José Vicente Ferraz, diretor técnico da Informa Economics. Abre aspas, mesmo com a oferta menor de carne, o preço mantém uma tendência de queda, fecha aspas. As exportações estão em um patamar bom e já estavam computadas na conta do mercado quando programou o primeiro trimestre. A queda interna, porém, surpreende. A carne suína, que normalmente rouba uma parcela da carne bovina devido à relação de preços, também teve uma oferta menor neste ano. Os abates do primeiro trimestre deste ano caíram para 10,5 milhões de animais, 4,7% menos do que no último de 2017. Ao contrário do que ocorreu como o boi, no caso do suíno, houve interferência do mercado externo para a queda dos abates. A Rússia, um dos principais mercados para os brasileiros, vinha ameaçando interromper as exportações deste tipo de proteína do país desde o último trimestre do ano passado e concretizaram a ameaça. Parte desta queda de produção de carne suína vem, portanto, de um ajuste de mercado após o fim das exportações russas, segundo Ferraz. A queda de renda fez os consumidores optarem pela carne mais barata, a de frango. Os abates aumentaram 2,6% no primeiro trimestre deste ano em relação ao último de 2017. Os dados do primeiro trimestre, porém, já não refletem mais o cenário do segundo. Segundo Ferraz, as condições se deterioraram ainda mais, principalmente no caso do frango. Além da demanda interna mais fraca, o mercado de aves encontrou barreiras externas à exportação, principalmente as da União Europeia. O reflexo dessa queda de demanda interna e de exportações menores no setor de carnes é uma retração nos preços. A queda afeta as margens do setor. No caso do boi, a retração de preços terá reflexo na intenção de confinamento dos pecuaristas. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O Ministério da Agricultura solicitou ao Ministério da Fazenda a prorrogação dos prazos de contratação de custeio e estocagem a respeito do café, através do FUNCAFÉ, o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. Esse pedido foi uma solicitação do setor produtivo. Atualmente, as linhas de crédito de custeio têm o período de 1º de julho a 28 de fevereiro para serem contratadas, sendo que pode ser ampliada até abril para as operações de colheita. Já a de estocagem tem prazo até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da colheita. Como os recursos programados para essas linhas não foram totalmente utilizados nesta safra, o MAPA pediu a prorrogação do prazo até o dia 31 de julho deste ano. O valor de saldo que se tem para custeio atual é de R$ 241.900.000, enquanto que para a estocagem, R$ 597 milhões. Vamos ver na tela como é que está essa divisão. Custeio, como eu disse, R$ 241.900.000. Estocagem R$ 597 milhões, de acordo com os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A solicitação do MAPA será analisada na próxima reunião do CMN, o Conselho Monetário Nacional. Expectativa é que seja aprovada. E as áreas produtoras de café do Brasil estão em fase de colheita. No estado do Paraná, onde a produção é da variedade arábica,
A colheita atingiu cerca de 5% até meados da última semana. Vamos saber como que o clima se comporta para essa atividade de campo com a Juliana Rezende. O tempo mais seco no estado do Paraná, apesar de diminuir as condições hídricas do solo, onde agora os índices de umidade ficam em torno de 10% e 20% na maior parte do estado, garante condições bastante satisfatórias para os produtores que estão em atividade no campo, como é o caso da colheita do café no estado. Para os próximos dias, tem previsão de chuva. A chuva deve acontecer em grande parte do oeste e sul do Paraná. Isso acontece por conta do avanço de um novo sistema frontal que avança sobre a região sul e espalha instabilidade sobre todo o Paraná. Isso deve acontecer até pelo menos o dia 19 de maio. Nas áreas mais ao norte é onde a chuva não deve vir de maneira tão intensa, mas de maneira geral, essas pancadas de chuva podem sim até aumentar as condições hídricas do solo. A partir da segunda semana, entre os dias 20 e 24, a chuva já perde a intensidade. O tempo mais seco volta a predominar. As pancadas que acontecer ainda sobre o Paraná serão mais fracas e também com baixo volume. E essa expectativa também deve seguir acontecendo até pelo menos o dia 29 de maio. Chuva fraca em grande parte do Paraná. Essas pancadas de chuva ainda fraca no estado do Paraná, que devem acontecer até o final do mês de maio, devem garantir cenários bastante otimistas para os produtores de café que já começaram as atividades de colheita nas lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E é hora de acompanhar como estão os preços do café no Brasil. E eu trago boa notícia. No fim da última semana foi registrada uma nova alta para o valor da saca de 60 quilos do café arábica. A cotação que a gente vê na tela é apurada pelo CPEA e toma como base o valor do arábica tipo 6, bebida dura para melhor, negociado em São Paulo. A última sexta-feira, dia 11 de maio, registrou o valor de R$ 448,47 a saca. O mês de maio tem sido com tendência positiva para a variedade arábica no país, recuperação de preços. No acumulado do mês, a alta já se soma 1,77%. Vamos saber como é que vem os negócios com o café arábica na Bolsa de Nova York, a principal referência internacional para os valores negociados para o Brasil, que é o maior produtor do mundo também. Nós temos aqui as posições de julho, setembro e dezembro com negócios. Posição de julho é negociada perdendo um pouco mais de 1 cento de dólar, veio a $1,17 mais 40 libra peso. Setembro, negócios com $1,19 mais 75 por libra peso. E dezembro, negociada a $1,23 mais 40 por libra peso, aqui mercado em Nova York, tendo seus investidores fazendo uma compensação por conta do valor mais elevado do dólar no Brasil. O valor do café Conilon aqui no Brasil está mais estável. Ele que apresentou altas seguidas durante meses por conta de um período de entre-safra, agora traz certa estabilidade nos valores. A colheita do grão começou no mês passado de forma mais intensa em Rondônia e agora em maio no estado do Espírito Santo. Porém, a quantidade de grão retirado dos pés ainda é pequena, visto a grande quantidade de grãos verdes. Com isso, é restrita ainda a oferta do grão de café Conilon no mercado físico do Brasil. Vamos acompanhar como estão os preços agora, de acordo com o CPEA, valores apurados no Espírito Santo. Na última sexta-feira, 11 de maio, a semana fechou com o valor da saca do Conilon tipo 6 peneira 13 acima a R$ 326,18. Agora, os valores se encontram inferiores ao fechamento do mês anterior, a queda no acumulado é de 0,23%. Vamos saber como é que vem os negócios agora com o café robusta. Negócios na Bolsa de Londres, referência importante para o Conilon aqui no Brasil. Posição de maio vai perdendo agora, vai caindo 1,03% para o café robusta, negociado a $1.740 a tonelada. Julho vem próxima à estabilidade, com negócios em $1.731 por tonelada. Setembro, $1.736 a tonelada, reduz 0,74%. E a tonelada do robusta
robusta em novembro, negociada a 1.738 dólares, com queda de 0,92%. O mercado futuro de Londres continua mantendo valores negociados com café robusta na banda de 1.700 até 1.780 dólares, sem muitas novidades neste mercado de café. Veja ainda hoje como está o desempenho das exportações brasileiras de suco de laranja. E não deixe de entrar em contato conosco. Você pode entrar em contato e mandar sua pergunta, sua participação, foto e vídeo no nosso WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A capital federal se prepara para a 11ª edição da AgroBrasília, uma das maiores feiras do setor no Brasil. O tema deste ano é tecnologia digital. Quem traz mais informações para a gente sobre essa edição é Catarina Martorelli. No próximo dia 15 começa a AgroBrasília, uma das maiores feiras do agronegócio do país, e a 11ª edição. Vão ser 440 expositores e uma movimentação aí nos 5 dias de evento de cerca de 100 mil pessoas. O tema esse ano, tecnologia no campo. A gente vai conversar agora com o coordenador desse evento, que é o Ronaldo Triaca. Ronaldo, obrigada por estar aqui com a gente. Conta como que vocês vão tratar desse assunto da tecnologia. Na verdade, é a tecnologia digital, né, em favor do campo. A tecnologia tem contribuído muito para o acréscimo, o incremento de produtividade e renda para o produtor. Mas agora a tecnologia digital, que são startups, drones, contribuindo para que o produtor tenha mais ferramentas, mais informações, né, para que ele tenha tomadas de decisões, de poder tomar decisões e também ter maior produtividade. Então esse é o tema principal da feira e lógico teremos outros eventos dentro da feira. Que eventos são esses? De temas bem variados, né? Exatamente, nós temos uma vasta grade de eventos paralelos dentro da AgroBrasília, mas por exemplo teremos o 2º Fórum das Águas, que tratará mais especificamente sobre fruticultura irrigada, que é uma nova tendência também nessa região muito diversificada do Planalto Central. Teremos também o simpósio sobre economia agrícola, né, que tratará desse tema da tecnologia digital. Um dia de campo sobre ILPF, pois nós temos uma unidade de integração lavoura, pecuária, floresta dentro da feira. E também, muito importante, um seminário sobre as mulheres do agro, né? Então, é uma vasta grade com muitos assuntos e, lógico, muito equipamento, muitas tecnologias novas à disposição do produtor rural. Todo evento movimenta a economia. Qual é a expectativa aí de movimento da economia, de recursos dentro da feira? Então, o momento está muito bom. Aqui no Planalto Central nós tivemos uma boa safra, né? A primeira safra de soja. Os preços das commodities também estão a contento. Então a gente espera um bom volume de negócios aí na casa, ultrapassando a casa aí dos 800 milhões de reais. Ok, muito obrigada pelas informações. Boa sorte aí no evento. Então, só lembrando, AgroBrasília, de 15 a 19 de maio, aqui em Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. As exportações brasileiras de suco de laranja têm mantido bom ritmo na atual temporada 2017-2018. De acordo com a Citrus BR, essa alta nas exportações tem a ver com a oferta mais restrita do ciclo passado, que foi uma das menores da história. Por isso, o volume que tem sido embarcado neste ano se apresenta tão elevado na comparação com a safra passada. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior
mostram que entre o período de julho de 2017 até abril de 2018, o Brasil enviou ao exterior 941.400 toneladas de suco da fruta. Isso mostra uma alta de 30% em relação ao embarque feito no mesmo período da safra passada. Já a receita gerada com as vendas alcançou 1,716 bilhões de dólares, também com alta de 31% frente à receita do ano passado. Boa parte dessa elevação é registrada por conta dos Estados Unidos, que continua tendo registros de dificuldades na produção da Flórida. Com isso, os embarques brasileiros para este país somaram 69% de elevação quando comparado ao mesmo período do ano passado. Vamos ver os dados aqui apresentados em relação às exportações de suco de laranja para os Estados Unidos, acumulado de julho a abril, portanto aqui pegando um período bastante considerável, dados da Secretaria de Comércio Exterior e também da Citrus BR. A temporada 16-17 contabilizou 151.750 toneladas de suco. A temporada 17-18, para este período, 256.220 toneladas no acumulado, alta de 69%. O volume representa o maior resultado dentro do histórico para o período de julho a abril. Em relação à receita, os embarques para os Estados Unidos já somaram 62% a mais do que o comparado na temporada anterior. Os embarques para a União Europeia, que é o principal mercado do suco de laranja do Brasil, cresceram em 22% na comparação com o mesmo período da safra passada. Mostra a Secretaria de Comércio Exterior que, enquanto de julho a abril do ciclo 16-17, o Brasil vendeu 458.980 toneladas de suco para a União Europeia. No acumulado da safra atual, foram mais de 558 mil toneladas, esse incremento, então, de 22%. Da mesma maneira em que cresceu o volume de suco de laranja exportado pelo Brasil para os países que compõem o bloco da União Europeia, a receita gerada com estes embarques também foi maior, foi também em cerca de 22%. O Japão, principal destino na Ásia para o suco de laranja do Brasil, continuou crescendo, mas num ritmo menos acelerado. Vamos ver como é que ficou esse cenário para as exportações brasileiras. No Japão, você acompanha comigo aqui os dados. Japão totalizando 40.600 toneladas de embarque de suco de laranja do Brasil para o Japão, uma elevação de 41%, considerando aqui esse período de julho de 2017 a abril de 2018. Já a China contabilizou 30.100 toneladas de suco de laranja que deixaram o Brasil com esse destino, uma alta de 19% de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior e também da Citrus BR, mostrando aqui como é que vem essa elevação para os embarques brasileiros de suco de laranja. Vamos saber agora sobre os preços da fruta no mercado físico do país. A gente começa mostrando o valor da caixa de 40 quilos e 800 gramas, negociada diretamente com a indústria. Ela tem registrado ganhos no acumulado deste mês de maio. O valor atual da caixa é de R$ 17,00. Esse preço está 3,66% mais elevado na comparação com o fechamento do mês de abril. Já no que diz respeito ao preço da caixa de laranja no atacado, a chamada laranja in natura, há um recuo na comparação com o valor de fechamento do mês de abril. Dados do CPEA, que apuram os valores em São Paulo, mostram que a caixa tem sido negociada em R$ 26,52. Este valor, mais atual, já indica uma queda superior a 0,5% na comparação com o mês passado. Vamos acompanhar agora como é que vem os negócios com suco de laranja na Bolsa de Nova York. Nós trazemos aqui os números apresentados, negócios ao vivo. Nós temos aqui a posição de maio sendo negociadas, 4 posições de curto prazo sendo negociadas com elevação, sendo que a posição de maio é negociada a $1,69 mais 65 a libra peso. Julho, $1,71 por libra peso. Setembro, $1,70 mais 90 por libra peso. Em novembro, $1,71 mais 15 por libra peso. Negócios com suco de laranja em alta na Bolsa de Nova York nesta segunda-feira.
O mercado da maçã reagiu na semana passada com a demanda aquecida impulsionando os valores. Segundo o CPEA, o preço da maçã Fuji graúda, negociada no estado do Rio Grande do Sul, encerrou a última sexta a R$ 68,00 a caixa de 18 quilos, registrando alta de 5% sobre a semana anterior. Além da maior procura, explicada pelo período de início de mês, outro fator que impulsionou os preços no período foi a menor oferta da fruta com o fim das atividades de colheita. O CPEA ressalta ainda que outro ponto importante a ser levado em conta no mercado da maçã é o atual estoque, que está menor devido à quebra na safra 2017-2018. E o preço do tomate registrou alta na última semana, com a maturação mais lenta observada nos frutos, sobretudo na região de Minas Gerais. De acordo com o CPEA, com as noites mais frias em muitas praças, no estado de São Paulo, como Sumaré e Mogi Guaçu, a maturação dos frutos esteve mais lenta. Na última sexta, a cotação do tomate salada longa-vida 2A subiu 21% na Ceagesp, sendo comercializado a R$ 32,60 a caixa de 20 quilos. O aumento nas atividades de colheita deve ser observado na próxima semana nos demais locais, como as praças paulistas e outras no norte do Paraná. Assim, as cotações do tomate podem recuar. Por fim, um destaque para o setor produtivo da cenoura. O bom rendimento das lavouras da raiz no estado mineiro trouxe uma maior oferta do produto e acabou causando queda nas cotações. Segundo colaboradores do CPEA, a produção no Cerrado Mineiro foi favorecida pela queda na temperatura e pelo clima mais seco. A média de produtividade na semana passada foi de 70 caixas por hectare. Na região de São Gotardo, o maior volume disponível causou queda de 19% no preço da caixa de 29 quilos, que fechou a semana passada a R$ 20,40. Além disso, a saída não está sendo suficiente para absorver todo o estoque de cenouras da região, o que contribui para a desvalorização da raiz. E vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as principais áreas produtoras de hortifruti do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. As lavouras de hortifruti da maior parte do país, especialmente da parte central, vêm sendo mais prejudicadas ao longo dos últimos períodos. Isso porque a primeira quinzena do mês de maio foi marcada por tempo mais seco na maior parte do país. Falta de chuvas garantiram a diminuição das condições hídricas do solo, como é o caso dessas áreas em amarelo do mapa. Entre o Paraná, Sudeste, região Centro-Oeste e até o interior do Nordeste, a umidade do solo caiu de maneira muito significativa. Os índices de umidade agora ficam em torno de 10% a apenas 20%. Isso vem garantindo até falta de umidade em relação às lavouras de hortifruti dessas regiões mais secas do país. Para os próximos períodos, tem previsão de chuva retornando. Acontece que uma nova frente fria vai passar na região sul, vai espalhar pancadas de chuva e esse sistema frontal vai ajudar a manter as pancadas de chuvas mais significativas entre o Paraná, Santa Catarina e até o sul do Mato Grosso do Sul. Nessas áreas, essa chuva deve conseguir até recuperar as condições hídricas do solo e é justamente nessas regiões onde vai chover com um pouco mais de intensidade ao longo desta semana que a expectativa é mais otimista, principalmente para as lavouras de hortifruti, porque o solo, conseguindo aumentar as condições hídricas, consegue também garantir bom crescimento para as lavouras de hortifruti da região. Nas demais áreas do país, como no Sudeste, grande parte do Centro-Oeste e também no interior nordestino, as pancadas de chuva que acontecer são muito irregulares e não têm potencial para aumentar as condições hídricas do solo. Tanto que em algumas áreas até nem deve chover, porque uma massa de ar mais seco ainda vai atuar entre o interior do Nordeste, norte de Minas Gerais e também o norte do estado de Goiás. Nessas áreas, o solo vai seguir bastante seco e também com déficit de umidade. Para a segunda semana, entre os dias 20 e 24 de maio, a chuva agora na região sul já perde força. Então, as áreas de instabilidades que ainda devem acontecer em regiões de hortifruti do centro-sul do país devem ser agora menos intensas, que não devem conseguir aumentar as condições hídricas do solo. Então, de maneira geral, até chove em grande parte do centro-sul, só que como são aquelas pancadas mais fracas e também com baixo volume de água, ainda não devem aumentar os índices de umidade do solo. E algumas áreas mais secas,
como o interior da região sudeste até a região centro-oeste, ainda devem ter problemas em relação ao desenvolvimento das lavouras de hortifruti, por conta da falta de umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E a colheita do amendoim de primeira safra está concluída no país, com uma produção que ficou quase 15% mais elevada na comparação com a primeira safra do ciclo passado. São Paulo é o único estado que tem uma produção significativa e o cultivo do amendoim é bastante utilizado por lá no período de entre-safra da cana-de-açúcar, uma vez que ele faz a recuperação do solo através da fixação de nitrogênio. Neste ciclo, de acordo com a Conab, a produtividade das lavouras de amendoim no estado paulista foi excelente, por conta do clima favorável e também dos tratos culturais. As regiões produtoras de Jaboticabal e Ribeirão Preto, que são as maiores, tiveram esse índice bastante positivo. De acordo com a companhia, os preços atuais do amendoim são favoráveis ao produtor rural. A produção da Agricultura BR apurou os valores na CEAGESP, São Paulo, nesta última sexta, dia 11 de maio. O valor da saca de amendoim com casca, saca de 25 quilos, foi negociada a R$ 103,67. Já o amendoim sem casca, em R$ 164,03 a saca de 25 quilos. Bom, chegou a hora de mais um intervalo comercial. Ainda hoje a gente fala sobre a Lei do Pantanal aqui no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato e mandar suas perguntas a respeito do tema. Você pode enviar pelo nosso WhatsApp no 67996562266. Nós voltamos já. O Agricultura BR trata a partir de agora de um assunto muito importante: gestão de proteção ambiental no bioma do Pantanal. Este é o assunto da entrevista do Agricultura BR. E o Agricultura BR traz em discussão agora esse importante tema e como que o aspecto desse projeto, que vem lá do ministro Blairo Maggi, ainda quando senador, e tem a relatoria do Pedro Chaves, senador pelo estado do Mato Grosso do Sul. Para falar a respeito deste assunto, nós já estamos com o professor Pedro, senador Pedro Chaves, aqui nos nossos estúdios, e é um prazer recebê-lo aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Pedro Chaves. É um prazer recebê-lo, Fabiano, estar aqui juntamente com a Juliana e participar do programa Agricultura BR. Eu me coloco inteiramente à disposição para falar desse projeto extremamente importante, de número 750, de 2011, da lavra do nosso querido senador, hoje ministro, Blairo Maggi. Senador, há quanto anda, né, a tramitação do projeto? A gente tem visto que têm sido feitas audiências públicas, né, para ouvir setor produtivo, setor ambientalista. Como que é a situação atual do novo projeto a respeito da Lei do Pantanal? O importante é que foi feito um projeto original pelo Blairo e esse projeto foi inicialmente relatado pelo Cidinho na CCJ, né? E a Comissão de Constituição e Justiça. Foi feito algumas emendas, também importantes, que aperfeiçoou o tema, e depois foi encaminhado para, eu tive a oportunidade de relatá-lo na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. Também fiz algumas emendas importantes, e agora eu estou ouvindo toda a comunidade ruralista e também ambientalistas, porque há realmente uma dicotomia entre os dois. Você nota que a gente não se divide o bioma, né? O bioma é um só. Com realmente a criação do estado de Mato Grosso do Sul, foi dividido 1/3 para o Mato Grosso e 2/3 para Mato Grosso do Sul. Com isso, realmente trouxe problemas sérios, porque o estado que tem a responsabilidade de fazer a gestão desse bioma. E Mato Grosso tem uma data de Piracema, Mato Grosso do Sul outra. Mato Grosso põe o tamanho X de peixe, Mato Grosso do Sul outro, quer dizer, há realmente um problema delicado. Então a intenção do projeto é unificar a gestão do bioma Pantanal, sendo para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso de Exatamente. Forma unitária? Por isso que é uma legislação federal. Certo. Nós vamos definir parâmetros gerais, normais, para que todos dois sigam e cada um na sua especificidade. Você sabe que a vocação do Pantanal de Mato Grosso é turismo.
e a de Mato Grosso do Sul é produção. Então nós temos que diferenciar. Embora seja dividido, já há vocações diferenciadas. E o maior problema é Mato Grosso do Sul, que eu sinto. Porque aqui nós temos, na verdade, uma produção muito intensa no Pantanal e no entorno do Pantanal, principalmente no Planalto. Então essa é a discussão grande. Então nós fizemos audiências públicas, não só em Brasília, mas também fizemos em Recife, fizemos em São Paulo, estamos fazendo em Mato Grosso do Sul. Isso para nós é importante, especialmente aqui no nosso estado, em Mato Grosso, porque é onde está situado o Pantanal. E temos que reconhecer a realidade e que se analise, na verdade, o que deve ser feito para aperfeiçoar o texto. Pedro Chaves, em relação a essas reuniões, nós temos posições muito claras, tem muita gente com medo, quem produz no Pantanal ou na região pantaneira, de não conseguir viabilizar economicamente suas propriedades. Por outro lado, os ambientalistas, como o senhor disse, têm o medo de contaminação ou perda também da qualidade desse bioma. Durante essas audiências públicas que têm ocorrido, o texto tem se alterado de acordo com os apontamentos dessas reuniões? Tem alterado bastante. Eu tenho ouvido muito as duas partes. Fundamental que haja equilíbrio entre a produção e o meio ambiente. Tem que produzir realmente preservando o meio ambiente. Então, com isso, nós criamos um fundo chamado Fundo do Pantanal. Esse Fundo do Pantanal vai ser alocado para ele no entorno de mais de R$1 bilhão inicialmente, é para compensar os serviços ambientais por parte dos produtores rurais. Eles, para compensar a perda que eles teriam por não produzir no entorno do Pantanal, eles receberão a compensação financeira. Esses recursos vêm da onde para o fundo? Primeiramente das multas do IBAMA, né, que é fundamental, e depois será recursos orçamentários. Nós já temos um valor bem significativo, já foi aprovado na semana passada do CMBio um valor de 4 bilhões, então com esse valor ele vai fazer a gestão não só do bioma Pantanal, como também da Caatinga e da própria Amazônia. Então para nós vai ser importante, porque nós vamos ter recursos suficientes para poder remunerar os produtores rurais. Senador, como que é hoje a produção em larga escala, produção agrícola de grãos no Pantanal e o que esse projeto de lei prevê em relação a esse sentido? O Pantanal é fundamental para a produção. Mato Grosso do Sul, por exemplo, é um exemplo da produção. Nós produzimos mais de 19 milhões de toneladas de grãos. Então nós não podemos diminuir isso. E grande parte está no entorno do Pantanal. Nós temos que definir o que é Pantanal, porque é muito difícil. Para o ambientalista, o Pantanal ele é definido segundo o IBGE, né? Onde o Alta Bacia do Paraguai está incluído. Para os ambientalistas, então esse é o entorno. Para realmente os produtores rurais, acho que pode avançar um pouco mais. Mas nós estamos chegando a um ponto onde vai realmente satisfazer as duas partes. Onde nós vamos ter a produção, que não pode deixar de existir, porque ela é fundamental para assegurar o PIB que nós tivemos. 23,5% do PIB foi devido ao agronegócio. Então isso não pode diminuir. Por outro lado, produzir com preservação do meio ambiente. Hoje, professor Pedro, em relação ao que vem sendo apontado, o produtor rural, ele já tem se expresso dessa maneira, ele tem perdido. As áreas do Pantanal, se olhar em hectares, são áreas muito grandes, mas você tem uma obrigatoriedade hoje de preservação de 80%. O senhor acredita que o projeto, ele compensa essa situação, porque ele já vem fazendo um serviço ambiental há muitos anos e acaba não recebendo por isso? E, na verdade, o pantaneiro é o primeiro a preservar o Pantanal, e tudo na mão de iniciativa privada. 86% do Pantanal é preservado, é um número muito grande. Eu, com realmente esse projeto, eu pretendo preservar aquela área que está sendo produzida e continua sendo produzida. Nós não podemos realmente diminuir essas áreas. O importante é que haja proteção do bioma, que é essencial. Eu acho que você definindo pelo IBGE, ele define, na verdade, uma área que é factível. Agora, se nós sentirmos que ela realmente é muito alongada e ela compromete muito a produção, nós vamos ter que reduzir um pouco esse número. Eu estou ouvindo muito a FamaSul, a AgroSoja e outros órgãos, como estou ouvindo também todos os órgãos ambientalistas, como o SOS Pantanal, SOS Mata Atlântica, todos eles estão colaborando para discutir esse assunto. Essa audiência de Campo Grande foi muito boa, mas de Cuiabá foi excepcional.
Em Cuiabá nós tivemos mais de 600 pessoas participando da audiência pública. Eu comecei a audiência pública às 9 horas da manhã e terminamos 2h30, 3 horas da tarde. E não deixaram nem nós almoçarmos, o que foi muito bom, porque eu senti o entusiasmo realmente do pessoal realmente lá de Cuiabá, que a motivação que eles têm, que é muito grande. E eles estão realmente bastante preocupados com isso. O grande problema do ruralista que atua no Pantanal é a falta de segurança jurídica? É isso que eles precisam. Esse projeto de lei vai permitir. Ele assegura isso. Eu acho que nós temos esse problema em todas as áreas. Eu estou, por exemplo, com o Código Comercial, a reforma do Código Comercial, que ela fala do agronegócio. Foi importante, nós tivemos audiências onde ela tem um capítulo só do agronegócio. E no agronegócio ele fala da segurança jurídica, porque de vez em quando surge uma lei estadual aí que atravessa realmente a segurança do produtor rural, ele fica inseguro, ele não sabe o que fazer, e isso na verdade é muito ruim para a produção de maneira geral. Senador, para encerrar a entrevista, o senhor já consegue enxergar um cronograma, uma situação na qual teremos esse projeto já sendo apreciado nas casas? Já está praticamente pronto o relatório, apenas com alguns toques e algumas emendas que eu farei. Daqui 15 dias vai ser relatado na Comissão de Meio Ambiente, que é a comissão terminal, e depois vai para o plenário. E o plenário realmente ele é finalista. Então nós estamos na fase final desse relatório. Mas está em aberto ainda o relatório. Eu estou aceitando realmente emendas, eu dei o meu e-mail, pedrochavessantos@hotmail.com. Tem o e-Senado também, que é realmente um portal importante, que nós recebemos diversas sugestões. Isso é importante porque vai melhorar ainda mais o texto. Nunca ter o texto pronto. É importante a participação daqueles que estão totalmente envolvidos, como é o caso de todos os pantaneiros, como é o caso dos produtores rurais e como é o caso realmente dos ambientalistas. Tá certo, senador Pedro Chaves, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Está sempre convidado a retornar aqui e para falar de um projeto importante como esse. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado, Juliana, pela oportunidade. Agradeço ao programa Agricultura BR e dizer que estou sempre à disposição. Eu teria o prazer de remeter para vocês depois o projeto concluído para que vocês possam realmente tomar conhecimento e divulgá-lo. Um prazer. Foi um prazer, sim. E olha, então, conversamos aqui com o senador Pedro Chaves, do Mato Grosso do Sul, relator desse importante projeto que trata sobre a ocupação, exploração no Pantanal e a preservação também, assunto da entrevista do Agricultura BR. E o Agricultura BR destaca agora os trâmites a respeito de uma outra lei, a Lei da Biodiversidade. Quem tem os detalhes é Kaile Rodrigues. A Lei da Biodiversidade veio amparar todos os pesquisadores, professores e entidades que trabalham com a questão do patrimônio genético brasileiro, ordenando o uso da biodiversidade, que nada mais é que a fauna, flora e micro-organismos em geral. O Cerrado, a Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia e Pampa, como ainda o mar territorial brasileiro, estão incluídos na Lei da Biodiversidade. Mas o que é patrimônio genético? Toda aquela carga genética que essa fauna, essa flora, esses micro-organismos carregam consigo, que é o código da vida, né? Então, esses organismos, eles desenvolvem características próprias no lugar onde eles ocorrem. Então, cada bioma, você tem uma espécie diferente, animais, árvores, peixes. Então, esse patrimônio genético é tudo que ocorre dentro do território nacional. O pesquisador da Embrapa explica que no passado, algumas empresas vinham para o Brasil e utilizavam da nossa biodiversidade. Como exemplo, ele cita o fruto cupuaçu, de uma árvore originária da Amazônia. Que foi registrado por uma empresa japonesa. E o governo, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura e Pecuária, vendo esse ato dentro da lei, então foi criada essa legislação para apoiar qualquer
pessoa, qualquer pesquisador, qualquer empresa que trabalhe com a questão da biodiversidade. Quem trabalha com isso? Basicamente, professores que buscam um produto para estabelecer a base de um fármaco, né, de um remédio, cosméticos. A agropecuária brasileira utiliza muito essa biodiversidade nacional, como unguentos para animais como bovino, por exemplo. A legislação vai além do patrimônio genético. Conhecimentos tradicionais associados, que são aqueles utilizados por povos indígenas e comunidades locais, também é passivo de proteção. Sendo assim, qualquer empresa que for utilizar informações precisa pedir autorização para as populações tradicionais, para serem registrado o uso devidamente. A adequação da lei se encerra no dia 6 de dezembro. A regra vale para todas as entidades que trabalham com prospecção, pesquisas e inovação de produtos que utilizam a biodiversidade nacional e internacional. Essa lei, ela já tem que ser retroativa a alguns projetos que não foram registrados. De 2000 a 2015, então, existe esse passivo. Esses projetos deverão ser registrados, os que foram feito pesquisa em campo, né? Ou que foram divulgados na mídia. Esse tem que ser registrado oficialmente. E a partir de 2015 até 6 de dezembro de 2018, todos os demais projetos deverão ser registrados oficialmente no sistema chamado CIGEM. Kylie Rodrigues para o SBA. Por aqui o Agricultura BR segue trazendo para você as atrações aqui do programa. Por aqui vamos conferir como é que vem a previsão do tempo. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. A seca no Mato Grosso do Sul segue comprometendo as lavouras de milho segunda safra. Os índices de umidade do solo vêm ficando cada vez mais baixos. Agora os índices de umidade já alcançaram índices até de apenas 10% de umidade no solo. Nos próximos dias tem previsão de chuva. Ainda são aquelas pancadas mais fracas, principalmente no norte do Mato Grosso do Sul. Nas áreas mais ao sul, é que por conta do avanço de uma nova frente fria na região sul do país, vai ajudar a aumentar as condições para pancadas de chuva nas áreas mais ao sul do estado. Então tem previsão de chuvas mais significativas e também mais intensas. Dessa vez o acumulado de água pode alcançar até 50 milímetros até pelo menos dia 19 de maio. Essa chuva sim tem potencial para aumentar as condições hídricas do solo. Pode ser que não consiga reverter as perdas que já aconteceram, mas pelo menos paralisa essas perdas nas lavouras. No decorrer dos próximos dias, entre os dias 20 e 24, a chuva agora já perde intensidade mais uma vez sobre o Mato Grosso do Sul. As pancadas de chuva agora que devem acontecer são muito fracas e bastante irregulares. O acumulado de chuva é baixo e não deve passar de 5 milímetros em apenas 5 dias. Essa tendência de chuva mais fraca deve permanecer acontecendo até o final do mês de maio. Entre os dias 25 e 29, chuva ainda mais generalizada, mas com baixo volume. Dessa vez, o acumulado ainda pode alcançar em torno de 15 milímetros nas áreas mais ao sul do estado, mas ainda segue chovendo de maneira mais fraca, que não deve ter potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo em grande parte do Mato Grosso do Sul. Então, durante as próximas semanas, tem alguns episódios de chuva em áreas produtoras de milho segunda safra do estado sul-mato-grossense, que devem conseguir aumentar as condições hídricas do solo. Só que deve ficar bastante localizada nas áreas produtoras do sul do estado. Nas áreas mais ao norte, a expectativa ainda é de pouca chuva e também de solo mais seco para o milho segunda safra. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Vamos agora acompanhar o que acontece com o mercado do milho no cenário futuro internacional. Para acompanhar, vamos ao vivo ver a Bolsa de Chicago. Negócios com milho futuro vêm operando com queda nesta segunda-feira. Posição de maio vem a $3,87 mais 4 por bushel.
Negócios para julho operam a $3,96 mais 2. Milho negociado em Chicago para entrega em setembro, $4,04 mais 4. E dezembro, $4,13 mais 6. Leve queda para as posições. A de maio é a que tem um registro de baixa mais intenso agora. E o Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. Ainda hoje a gente traz a previsão do tempo atendendo a pedido de telespectadores do programa. E também as últimas informações dessa edição do Agricultura BR. Nós voltamos já. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje, vamos abordar o efeito fosfosal no manejo da desmama. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios da pecuária brasileira. E o manejo da desmama é um momento de estresse tanto para os bezerros quanto para as vacas, resultando em perda de peso das vacas e atraso no desenvolvimento dos bezerros. Vamos conferir agora o efeito fosfosal com quem já passou por esse problema na propriedade. No ano de 2017, nós estávamos preocupados com o manejo da desmama e procuramos o Fábio da Virbac. Ele indicou este produto, Fosfosal. E a gente ficou muito satisfeito com a utilização deste produto, que a gente observou que os animais não sentiram o estresse pós-desmame. Pois então eu indico e aprovo esse produto, Fosfosal. O Fosfosal é um multimineral injetável da Virbac. Ele é indicado para melhorar o seu rebanho no momento do maior desafio. Como relatou que o senhor disse na Fazenda Aleluia, na desmama, ele também pode ser indicado na entrada ou na saída das secas, numa compra ou venda desses animais, num semi-confinamento ou no próprio confinamento. Então o Fosfosal é um produto que estimula o ganho de peso do seu rebanho. Sou Carlos Dias Miranda, sócio proprietário da rede de loja Casa do Criador, com lojas em Jardim, Niuaque, Aquidauana, Miranda, Bonito e Bela Vista. Convido a todos os pecuaristas para vir em uma das lojas Casa do Criador comprar o Fosfosal. Tá esperando o quê? Mantenha seu rebanho em pleno desenvolvimento e garanta sua lucratividade. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. Dia 14 de maio, segunda-feira, às 8h30 da noite. Você confere uma seleção de peso preparada para você. Leilão virtual Fazenda Sucuri. Tem oferta 60 fêmeas Nelore PO Prenhes e 20 touros Nelore PO da reserva. Pecuarista, confira essa seleção altamente avaliada no dia 14 de maio, segunda-feira, às 8h30 da noite. Leilão virtual Fazenda Sucuri. Genética e qualidade você encontra aqui. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Agricultura BR de volta agora para fazer um convite para você que acompanha a programação do Canal do Boi ao longo do dia. No fim da tarde tem o Pecuária BR com os destaques do setor do Brasil. Para falar sobre o que vai ter na programação de hoje, a Carla Lauton já está aqui com a gente. Oi, Carla, bem-vinda mais uma vez. Quais são os destaques de hoje do programa? Oi, Ju, obrigada. Boa tarde para você que está acompanhando a Agricultura BR. Hoje o destaque é sobre confinamento. Para os invernistas e os confinadores, eles têm que prestar atenção neste momento no mercado de reposição. O boi magro, ele tem variado bem pouco desde janeiro até maio, é 0,1% subindo. Então, os confinadores eles devem prestar atenção, Ju, nesse mercado. Então, hoje nós vamos trazer aqui um produtor para falar como que ele está sentindo o mercado de reposição, como ele fará o confinamento e os desafios do confinamento agora, já que o mercado de insumos está em alta, né, Ju? Bacana, ouvindo o lado do produtor então, né? 5h50 no período da tarde? Isso, exatamente, 17h50 horário de Brasília. Tá joia. Carla, obrigada pelas informações, obrigada pela vinda aqui. Fabiano?
Obrigado, Carla. Por aqui nós damos sequência à Agricultura BR, agora trazendo os destaques para o mercado da soja. Vamos saber como é que vem soja em Chicago, vinha recuperando bem as perdas de sexta-feira. Observe que vem subindo. O alta é forte para a soja em Chicago. Isso acontece por conta de influências da Argentina, que vai passando por mais um problema. A Argentina deve ter uma safra de uma colheita de soja realmente muito ruim. Lembrando que daqui a pouco tem o relatório de inspeção sendo apresentado pelos americanos. No final da tarde, o acompanhamento de lavouras até o último domingo. Mas por aqui você vê maio ganhando 13 centes de dólar a 10 dólares 8 centes o bushel. Julho, 10 dólares 22 centes o bushel, ganhando 19 centes. Agosto, 10 dólares 25 centes o bushel, com alta de 18 centes por posição. E setembro, 10 dólares 24 centes por bushel, vai ganhando 14 centes de dólar neste momento. Rapidamente, vamos ao dólar comercial no Brasil, que abriu essa semana já em alta. Neste momento, sobe ainda mais, vem com uma alta próxima a 1%, negociado a R$ 3,63 mais 3. E com essa informação, encerramos aqui mais um programa para você. Muito obrigada pela companhia, pela sua participação e a gente volta no fim da tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.